Ó Senhor, não passes de mim. Fica aqui selado em teu ser, e com teu fogo purifica-me. O anjo selador está aqui, oh aleluia, e quer uma noiva selada. Tua palavra hoje quero sentir, como uma chama viva em meu ser. O anjo selador está aqui, o anjo selador está aqui, oh glória a Deus, e quer uma noiva selada. Tua palavra hoje quero sentir, como uma chama viva em meu ser. Ó vem e purifica-me. Ó vem e encha-me do teu amor. Oh, aleluia. Tua palavra eu quero viver, Senhor. Tua palavra quero viver, e não só dizer, crer em nada mais. Ajuda-me a vivê-la, Senhor. Que haja resultados, que haja resultados em Deus. Tua palavra quero viver, tua palavra quero viver, e não só dizer, crer em nada mais. Ajuda-me a vivê-la, Senhor. Que haja resultados em meu ser, e que tua bênção caia sobre mim. Oh, aleluia. O anjo selador está aqui, oh glória a Deus, e quer uma noiva selada. Tua palavra
Deus, aleluia. Graças a Deus. Boa noite, irmãs e irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando. Ok? Podemos nos achegar na presença do Senhor, como diz os Salmos. Bem-aventurado aquele que Ele chama para entrar nos seus átrios, né? E lá no Velho Testamento era a entrada de um homem só, um sumo sacerdote. Nos dias do profeta era um homem ungido, hoje é um povo ungido. Sempre lembramos dessas escrituras como elas são precisas, né? Vai funcionar a transmissão? Conseguiram? Deus os abençoe. A gente teve um incidente com raios devido à tempestade segunda-feira e danificou alguns aparelhos eletrônicos, mas os meninos deram conta aí, né? Deus os abençoe. Deus abençoe os irmãos também que estão conectados conosco, sempre são bem-vindos para adorar o Senhor em Espírito e verdade, né? Isso é maravilhoso. A escritura que eu quero usar nessa noite, irmãos, é Apocalipse 4, 10, versos 10 a 11. Eu ainda estou olhando para as recompensas, talvez nós conseguiremos concluir isso. Estou chegando a um ponto de conclusão aqui. No culto passado nós vimos que João, em Apocalipse, estava revelando qual era a recompensa de Tiago e João, que pediram, né? A mãe pediu, né? Que pediu a recompensa errada. Ela, sabendo que haveria uma recompensa pelos trabalhos, ela pediu a recompensa errada. Por isso que Jesus falou, mulher que não sabe o que pede, né? Mas coisa boa quando você sabe onde é que você está parado, qual a escritura, e qual a escritura fala de você, e quais são as recompensas, né? Então, junto aos demais apóstolos, nós vimos que eles faziam parte dos fundamentos da cidade, dos muros da cidade, né? E ali nós conseguimos encontrar aqueles fundamentos e o nome dos 12 apóstolos e os patriarcas também, nos muros e nos fundamentos, né? Mas o que ela queria era um pouco mais acima, né? O que ela pediu era o trono, né? Mas nós vimos que o trono não era para eles. O trono diz respeito a Cristo e a igreja, o trono diz respeito aos vencedores de Laodiceia, né? Eu creio que isso está bem claro. Então esse é o lugar para o rei e a rainha. Vamos então nos colocar de pé. Se você quiser deixar sua Bíblia já aberta aí para nós, logo após a oração, tomarmos a leitura bíblica, certo? Vamos fazer uma oração. Você já fez sua própria oração, incline sua cabeça e vamos nos conectar em oração nesta hora, para que o Senhor venha abrir sua palavra. Senhor Jesus, nos aproximamos desse momento tão glorioso, Pai, que é a abertura do livro, não apenas o livro natural, o papel, a letra, Pai, mas a revelação, o entendimento, a compreensão das Escrituras, Pai. Sabemos que são apenas letras, mas são entrelinhas também, mas nós sabemos que a revelação é o que faz a conexão com o que está escrito e as entrelinhas. E para o Senhor isso é fácil fazer isso. O Senhor é Deus, o Senhor é o autor do livro, mas para o homem é impossível entender se o Senhor não iluminar esse livro, se o Senhor não abrir o entendimento. Que o Senhor venha nesta noite mais uma vez cumprir a palavra, não apenas abrir as Escrituras, mas o nosso entendimento ser bem claro, Pai. Porque nós queremos ser sabichões ou apenas por saber, mas o desejo é viver a palavra, viver a palavra, obedecer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha e abra para nós esse plano de redenção, porque sabemos que na palavra tem poder, quando ela está aberta, revelada, ela tem poder de subjugar o pecado. Ela dá ao crente que tem a revelação poder para colocar o pé no pescoço dos seus inimigos, colocar o pé na cabeça dos reis. E assim seja, Pai.
Abençoa cada irmão que se dispôs a estar aqui. Se algum negligenciou isso, Pai, por algum motivo, seja qual for o espírito que tem impedido algum irmão de estar aqui, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Se for cansaço, se for preguiça, se for desleixo, Pai, ou falta de atenção, ou falta de, Senhor, de se aplicar a sua vida mais à palavra, que o Senhor dê um despertar na vida de cada um, porque sabemos que a hora é tardia, porque sabemos que o congregar tem algo tremendo, maravilhoso. Muitos irmãos eles se alimentam pela internet porque há uma necessidade, mas se nós estamos perto, devemos estar aqui, devemos congregar, porque o teu profeta falou: se o Espírito Santo está no nosso coração, nós não vemos a hora das portas do santuário abrir, para nós ter comunhão uns com os outros, e juntos termos comunhão com a cabeça, Cristo, e a palavra se abrir, e o poder se manifestar. Abençoa também, Pai, as pessoas que estão ouvindo a palavra, os trabalhos evangelísticos, que o Senhor abra o entendimento, Pai, que o Senhor acrescente os que hão de ser salvos, o Senhor traga eles até nós, ou leve nós até eles. O Senhor sabe como mover, o Senhor sabe aonde está, o Senhor é o jardineiro que plantou a semente, o Senhor sabe em qual canteiro plantou a semente. E sabemos que é o Senhor, através dos teus filhos, Pai, é que vem dar vida eterna para essa semente. Ajuda-nos a entender essas coisas, ajuda-nos a aplicar nossas vidas, acima de tudo, ao reino de Deus, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda vamos então, já que estamos de pé, né? Aproveitando o embalo. Apocalipse 4, verso 10 e 11. E os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Sempre lembrando que o tampão da montanha foi tirado e que o Senhor possa iluminar a palavra para nós esta noite um pouco mais. Poder sentar, que o Senhor acrescente suas bênçãos, a leitura de sua palavra. Amém? Eu quero que vocês observem, esses 24 anciões são 12 apóstolos e os 12 patriarcas, e você vai ver que aqui João, no dia do Senhor, os viu já usufruindo de suas recompensas. Lá em Apocalipse 21, verso 9, ele falou que os apóstolos faziam parte do fundamento, mas da cidade santa, porque Paulo também falou que o nosso ensinamento está fundamentado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tanto que logo após ele vai falar do templo, que a igreja é o lugar, é o templo, o lugar da adoração, onde o Espírito Santo mora. O livro de João encerra que Sião é o último lugar de morada do Cordeiro. Então, aqui João os vê já usufruindo de suas recompensas. Você vai ver que eles já têm as suas coroas, tanto que essas coroas depois eles as lançam aos pés do Cordeiro, porque eles sabendo que tudo que eles têm, tudo que eles receberam vinha dele. Porque a partir do momento que eles, lá 2000 anos atrás, foram chamados, ele os chamou, ele os predestinou, ele os ensinou, ele os treinou, ele que deu dons aos homens. Porque a Bíblia fala isso no Salmo, falava no Salmo 68, 18: tu que subistes ao alto, levaste cativo ao cativeiro, desse dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Por isso que até mesmo Deus chamou um rebelde para estar com eles, um Judas, para cumprir completamente a palavra. E depois Paulo falando em Efésios 4, falando que ali ele fala que cita essa escritura do Salmo 68, 18, e depois ele fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, se nós temos alguma coisa, se nós alcançamos alguma coisa, tudo veio dele. Amém. O nosso chamado, a nossa predestinação, a nossa eleição, a nossa escolha, o dom para o servir, o dom não é para nós usufruirmos para o nosso próprio bem.
para o nosso destaque, ou chamar a atenção, ou ganhar dinheiro com isso, mas o dom foi dado para servir o reino, para servir a causa dele, para servir o povo dele, porque tudo é dele. Por isso que nós vamos ver que esses anciões, usufruindo das suas coroas, eles lançam aos pés dele, sabendo que, reconhecendo a grandeza, reconhecendo o Cordeiro. E logo após, em Apocalipse 5, nós vamos ver a chamada de um dos anciões: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. O irmão Branham fala que o documento de propriedade de posse foi examinado até as raízes, foi examinado para ver se realmente ali estava um digno, e foi encontrado digno de abrir o livro. Da mesma forma como Boaz se apresenta como, veja, digno de redimir Noemi e Ruth. E nós sabemos que tinha um parente mais próximo. O irmão Branham fala isso na mensagem, um parente redentor. E por que um parente mais próximo? Lá no livro de Ruth tinha um fulano que nem tem nome, né? Que era mais próximo. E o irmão Branham coloca aquele fulano como Satanás. Amém. Satanás, o parente mais próximo, porque nós viemos, essa carne veio por via sexual da árvore da ciência do bem e do mal. Mas ele não podia redimir ninguém, ele não tinha condição. Mas o Senhor, ele, como diz a profecia, agradou moê-lo, fazendo enfermar, e ele morre em nosso lugar para nos redimir. Ele compra, porque dentro do gene desse corpo gerado por sexo, ele tinha plantado um gene ali dentro. Quando o espírito e a tua alma vai no nascimento se unir com você, então ele vai e coloca esse gene ali. Isso, quando ele é acordado, ele vai cumprir as escrituras. Quando o irmão Branham fala que quando o anjo do Senhor veio a ele e rompeu o selo do coração dele, ele falou que ele descobriu que ele não era filho de Charles e ela Branham, ele era um filho de Deus. Aí ele mostra que Charles deu a semente, ela deu o ovo, e fecundaram um corpo. Na hora do nascimento, a alma predestinada entrou ali para dar vida àquele corpo. E quando deu vida àquele corpo, o que cumpriu? Cumpriu Malaquias 4, cumpriu as escrituras. Porque aquele gene do profeta, ele tinha escrituras para cumprir. Da mesma forma somos nós. Eu tenho falado várias vezes, pregar e repetir, que fé perfeita é você reconhecer a escritura para o teu dia, tanto que o profeta colocou isso como a evidência do batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, esses homens aqui, que lançaram suas coroas, esses 24 anciões, esses homens eram homens como nós. Eles estão lá nas suas teofanias, mas eles eram como nós, que foram redimidos na terra no dia da primeira vinda. E João já os vê usufruindo de suas coroas, de suas recompensas. Eles já tinham recebido de Jesus, veja, e eles estavam aqui na terra no ministério de Jesus Cristo. Quando nós começamos a olhar para essas recompensas, nós usamos a escritura de Mateus 19 ali para conectar com essas recompensas. Quando Pedro pergunta, né? Nós que te seguimos, depois que ele prega o sermão, que ele tem um encontro com mancebo de qualidade, então Jesus fala, é impossível um rico se salvar, é difícil o rico se salvar, melhor dizendo, né? Falou o que é possível, impossível para o homem, é possível para Deus. Amém? Então, para você entender aquilo, já deu para entender? Eu queria que vocês já captaram, se não captaram, vou captar agora, que coroas e recompensas não estão associados a anjos, estão associados a homens. Coroas e recompensas estão associados a homens e a mulheres, que vêm à terra por isso que anjo não tem semente para pregar o evangelho. Quem tem semente é o homem, para carregar o evangelho. Da mesma forma que o homem pode se reproduzir segundo a sua espécie, quando ele recebe o Espírito Santo, ele vai reproduzir-se também segundo essa espécie. Ele vai trazer filhos de Deus em cena. Amém? Então, tronos e coroas não estão associados a anjos, mas estão associados a homens. Então, aqui em Apocalipse 5,
depois da abertura do livro, nós vamos ver que a noiva, ela adora ele como um redentor divino. Os anciões estavam adorando ele como um criador divino. Tu criaste todas as coisas. Mas depois da abertura do livro de Apocalipse 5, nós encontramos a noiva na terra, porque o profeta coloca Apocalipse 5:9, sendo a noiva adorando ali, adorando ele como um redentor divino. Tem diferença. Deixa eu dizer algo para vocês. Isso eu creio que vocês sabem, mas pregar é repetir. Antes que Deus criasse qualquer coisa, ou pensasse em criar qualquer coisa, o que tinha na mente de Deus era a redenção. Redenção é antes de qualquer coisa criada. O pensamento de redenção na mente de Deus é algo que é antes de qualquer pensamento de criação. Por isso que a criação é para a redenção, não a redenção para a criação. Porque a criação caiu por causa que o homem caiu. À medida que o homem volta para a sua posição, redenção, toda a criação volta junto. Porque a queda deles foi por causa que o Deus da terra caiu. A casa, o Senhor da casa caiu, né? Então, Apocalipse 5, verso 8, fala assim, eu só quero chamar a atenção, o próximo capítulo, depois da leitura que lemos, 5, verso 8, fala assim, ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, aquele que jogaram sua coroa, no capítulo 4, versos 10 e 11, agora estão prostrados diante do cordeiro quando ele abre o livro. Porque tudo aquilo ali, o que era, gente? O que era? Jesus tinha que comparecer diante dos anciões para mostrar que ele era o parente, que ele era o digno. Da mesma forma que Boaz aparece em Ruth capítulo 4, na porta diante dos anciões. Diante dos anciões, tá? Então agora, veja, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui todas as orações, nós vamos ver que quando chega em Apocalipse 8, essas orações são elevadas à presença de Deus, ali quando abre o 7º selo. Então isso é levado à presença de Deus, a resposta de cada oração. Mas aqui as salvas estão cheias. Depois, em Apocalipse 15, estas salvas estão cheias da ira de Deus. As mesmas salvas que tinham orações, depois que elas são respondidas, elas são cheias da ira de Deus e lançadas sobre a terra. Isso é Apocalipse 8, após a abertura do 7º selo. Verso 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número dele milhões e milhões, e milhares de milhares. Amém? Então, vamos ver que ali estavam os anciões, estavam os animais, mas na visão agora, nós vamos ver que os reis e sacerdotes na terra que são redimidos, então agora estão cantando e adorando a Deus. Perguntas e respostas sobre os selos. O irmão Brana mostra que quem cantava aqui e quem canta é a noiva de Jesus Cristo, amém? Redimida, porque é um povo redimido. Eles o adoram como um redentor divino, não apenas como um criador divino, mas como um redentor divino, amém? Então eu quero que vocês observem, nós temos nesta hora, que à medida que a palavra está se abrindo, nós temos que tomar posições. Por quê? À medida que Deus vai abrindo sua palavra, isso nos responsabiliza e nós temos que começar a tomar posições. Por isso que o livro é aberto. O livro dá poder para você subjugar o pecado, acima de principado e potestade, acima de qualquer outra pessoa que tenta fazer com sua própria força. Mas há um poder vindo ao eleito quando o livro é aberto, para então ele subjugar o pecado e vencer aquilo
que o assolava por muito tempo. Porque todo aquele, então nós temos que tomar posições. O profeta fala que todo aquele que tem o Espírito Santo é possuidor de vida eterna. Então, veja, você não precisa alcançar o corpo glorificado para ter vida eterna. O teu corpo glorificado vai ser o teu meio de transporte para sair daqui e entrar em dimensões. A outra dimensão é o corpo perfeito, mas você não vai alcançar a vida eterna quando vier o corpo glorificado. O corpo glorificado vem porque você tem vida eterna. Porque todo aquele, disse o profeta, perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte, parágrafo 110, o profeta fala que todo aquele que tem o Espírito Santo já é possuidor de vida eterna. Amém? Então, vida eterna é algo que você recebe no batismo do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. Justificação, santificação, quando Deus aceita a tua fé, quando você obedece a palavra, quando é uma revelação. Então, agora você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida eterna entrando para dentro de vocês. Um corpo do tempo com vida eterna dentro. Por isso que nós vimos em Romanos 8, verso 11, Paulo saindo do 7, mostrando aquele homem do 8, ele se torna celestial no verso 11, e no 23 ele se torna glorificado. Então, se tornando celeste, né? Então, nós estamos nos conhecendo como nós éramos conhecidos, como nós somos conhecidos por Deus. Amém. Deus já sabia, desde quando você veio, foi gerado no ventre de tua mãe, a tua jornada terrena, não importa o tempo que você levou para ter a tua experiência, se com 20, ou com 30, ou com 40, ou com 100 anos, não importa, Deus sabia que você viria. Ele conhecia o tempo e a estação que nessa jornada terrestre você viria. Você viria isso. Viria melhor a Cristo. Amém? E o profeta, ele sempre nos ensinou a olhar para os tipos e as sombras. Lembre-se, nós estamos olhando para essas recompensas e existem padrões bíblicos que isso não falha. Porque lembre-se, quando a mãe dos filhos de Zebedeu queria a recompensa, ela estava falando de recompensas quando Jesus se assentasse no trono, no reino restaurado, no tempo da regeneração. Tanto que Jesus falou, no tempo da regeneração de todas as coisas, vocês se assentarão sobre 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Então essa recompensa viria no reinado de Cristo. Então, se nós queremos ver padrões de recompensa do reinado de Cristo, nós vamos ter que olhar para o Velho Testamento. Quais eram os padrões dos filhos de Deus que recebiam nos reinos que eles serviam? Eu quero chamar a atenção para isso, amém? Então, amém. Vamos pegar o exemplo do profeta. Depois você se coloca aqui, depois você se coloca no quadro, pensando qual será a recompensa do sétimo anjo, do profeta, do irmão Branham, no reino. Nesse reino, no tempo da regeneração, reino milenial, eternidade, qual será a recompensa dele? Porque nós vamos pegar um padrão dele e depois você se coloca, você vai se encontrando você, e nós estamos trabalhando já alguns cultos para isso, né? Então, eu quero chamar a atenção para o livro de Esther. O livro de Esther, o reinado de Assuero, é um tipo do reino restaurado, é um tipo da regeneração. Amém? Porque Esther e Assuero, nós já vimos que era para ser um livro apócrifo. Deus não permitiu que aquilo fosse um livro apócrifo, porque ele é um tipo, uma sombra do sétimo selo. Então, quando nós olhamos para o reinado de Esther e Assuero, então nós vemos padrões ali que Deus estava mostrando que seria na eternidade. Eu já, estudando o livro de Esther, eu mostrei para vocês que as câmeras do rei, os 3 atos para chegar na câmara do rei, tinham os mesmos utensílios que tinha no Santo dos Santos, no tabernáculo do Velho Testamento e no templo. Chamei a atenção de vocês quando nós estávamos olhando alguns, se não me engano foi ano passado, né?
meditando sobre o livro de Esther. Amém? Então, esse livro de Esther, Assuero é o leão-rei, Esther está sentada com ele no trono. Ela é a rainha, ela é a esposa, ela representa a noiva, a limpeza, o regaio, o eunuco, que trabalhando para limpar ela, para introduzir. Nós conhecemos aquilo ali. Ela entra no dia 10 do mês 7, né? No sétimo ano, o mês sétimo, entendeu? Ou melhor, no sétimo ano, o mês 10. Então ela entra, tudo isso cumprindo, ela como uma sacerdotisa, uma intercessora, porque nós vamos ver que ela tem intercessão no ministério dela. É ela que intercede pelos judeus para que os judeus não morram. Ela entrega a sua vida, porque se o rei não estende o cetro, ela morreria. Amém? Então, eu quero que vocês olhem para esse tipo que é Mardoqueu. Mardoqueu. Sabemos que Assuero representa Cristo, Esther a noiva. Mas quem Mardoqueu representa? Mardoqueu representa o sétimo anjo. Amém? Então, primeiro, Mardoqueu, sabemos que ele é tio de Esther, da tribo de Benjamim. Ele a criou, os pais tinham morrido. Na ida para a Suzã, antes os pais morreram, ele criou Radassa, que depois se torna Esther. Então, primeiro Mardoqueu, só conta rapidamente, primeiro Mardoqueu descobre a conspiração de Bigtã e Teres contra a vida do rei. É ele que recebe a revelação disso. Então, ambos foram enforcados. E isso ficou escrito nas crônicas dos reis da Pérsia ali. Mas foi algo como se ficou escondido ali, esquecido. E depois uma perseguição se levanta contra os judeus devido ao decreto de Ramã. Vocês conhecem isso? O Hamedata, a Gagita, que o próprio rei eleva ele como chanceler, o segundo do rei. E nós sabemos que o poder que está sobre a terra, que vai perseguir a igreja, que vai trazer o concílio mundial da igreja, quem trouxe esse poder e coloca no trono é Deus. Amém. Porque eles têm que cumprir sua palavra. Como ele disse para Faraó: Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar o meu poder em ti, para que toda a terra eles conheçam o êxodo, conheçam a libertação, o poder que eu usei para libertar o meu povo. Amém? Então, veja, então se levanta uma perseguição. Agora, eu quero que você observe quando Deus quer recompensar um homem, Ele colocou algo naquele homem, e aquele homem começa a operar e se dedicar e viver, algo está movendo, há um poder dentro dele. Você vai ver que quando Deus quer recompensar este homem, quer dar a recompensa a este homem. Vamos usar rapidamente a Esther. Esther capítulo 6. A gente já meditou isso, mas só para nós usarmos nesta feita, para entendermos melhor, né? Como nós estamos aplicando as escrituras agora, para essa hora. Então, Esther 6, verso 1 ao 13. Acharam todos? Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que a coisa estava apertando para Mardoqueu e já tinha até uma forca preparada para ele. Isso é verdade. Tinha uma forca preparada. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se ler diante do rei. Veja, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, 2 da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. A palavra galardão é recompensa e ser exaltado. O
O significado da palavra galardão é recompensa. Que recompensa se deu este homem por fazer isso ao meu reino, ao meu reinado, por me servir desta forma? O cuidado que ele teve poupou a minha vida. Que recompensa foi dada a este homem? Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os mancebos do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu. Agora veja quando Deus está cuidando do assunto. O livro está sendo aberto, o teu nome no livro sendo citado. Às vezes um plano de Satanás para te destruir, para te matar, para acabar com tudo. E de repente Deus trabalhando, operando. Às vezes você, sem você saber, Deus muda a tua história, muda o quadro. E aqueles demônios não podem nem chegar perto de você, porque Deus quer te recompensar. Muitas vezes ele não acabou a obra contigo ainda, porque o Mombrão falou: Satanás não pode tocar no eleito com morte, enquanto Deus não acabar aquela obra de redenção plena com aquele eleito, disse o profeta. Aleluia, Senhor Jesus. Que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: então este homem ele era um tipo de Satanás, que tinha um intento no coração. Isso está alinhado com Isaías, ou melhor, com Ezequiel 28:11. Isaías 14:12, Isaías sondou o coração do diabo, viu o que ele tinha no coração. Deus sabia o que esse homem tinha no coração. Então ele pensou que o assunto era ele era o que seria honrado, que ele não tinha feito nada até agora. Esse homem não fez nada, ele era a encarnação do diabo aqui. Veja, o que fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: o homem cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real que o rei, veja, costuma vestir, monte o cavalo, veja, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real em sua cabeça. Lembre-se, nós estamos olhando para a recompensa de Mardoqueu, que é um tipo do sétimo anjo agora. Então é um reinado restaurado. Nós estamos olhando para a recompensa de um profeta, não apenas um profeta. Eu estou pegando um padrão aqui, porque esse reino de Esther e Assuero é um reino restaurado. Amém? Uma judia, mas com nome gentia no trono, representando. Um rei gentil, mas com nome judaico. As coisas invertidas. Os judeus no reino, ali tudo. Então isso é um tipo mileniar. Sim, perfeito. Amém? Amém. Entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Veja, ele estava à porta. Nós vamos encontrar também Daniel à porta do rei da Babilônia também. Aleluia. Que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma deixes, veja, cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disse Mardoqueu:
Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou, correndo à sua casa, anojado, e coberta a cabeça. E contou Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começou a cair, e da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Então, nós sabemos que Assuero é Cristo, Esther a noiva, Mardoqueu o profeta. Isso começa a mostrar sua posição no reino, porque aquilo lá é um tipo, uma sombra, e a palavra é uma profecia. Amém? Agora, vamos a Gênesis. Então nós encontramos a posição nesse reino do profeta, do sétimo anjo. Qual será a sua recompensa? Vejam, eu encerrei aqui lendo 1 Pedro capítulo 5, verso 4, ano passado, mostrando a recompensa do pastor, que é aquele que cuida da ovelha. Qual seria a sua coroa de glória? E nós encontramos essas recompensas. Então vamos a Gênesis aqui 41 comigo, rapidamente. Gênesis 41, 38 a 43. Observe, todos os reinos que esses homens serviram, eles não ficaram sem recompensas. Isso é um padrão. Perfeito. Isso é um padrão. Amém. Ele disse para os seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja Espírito de Deus? Ele não falou dos deuses de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente o trono, e eu serei maior do que tu. Que coisa. Veja, nós sabemos que aqueles que administravam os talentos, as minas, receberam cidades para governar. Verso 41. E disse mais Faraó a José, até o 43: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito? E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestido de linho fino, justiça dos santos, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, anel, adoção. Ele foi um homem adotado no Egito, para estar à destra do Faraó. Faraó está representando o trono de Cristo no reino restaurado. Aqui está, observe isso. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então José, por seus serviços prestados, nós encontramos aqui ao reino do Egito e ao Faraó, ele se tornou governador de todo o Egito. Ele recebeu uma adoção. Então, quando nós olhamos aqui, eu quero chamar a atenção aqui também para o livro de Daniel. Olha o padrão: Babilônia, reinando sobre toda a terra, um reino universal, um domínio. Vamos ao livro de Daniel aqui rapidamente. Daniel 2, 46 ao 49. Depois que Daniel interpreta o sonho,
O sonho era de Deus, era um assunto de Deus. Deus tinha que respeitar a hierarquia de Faraó, ele era o cabeça, só que ele não tinha acesso. Nós sabemos que os mistérios, os segredos pertencem a Deus, os revelados pertencem a nós e aos nossos filhos. Vimos isso, Deuteronômio 29, verso 29, eu li essa escritura aqui para vocês no sábado. Então, depois que ele interpreta o sonho, no 46 fala assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. Veja, e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. E veja, respondeu o rei Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudesses revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios, veja, de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei, Mardoqueu às portas do rei. Ok? Então vejam, por serviços prestados aqui, nós vemos então Daniel se tornando o governador supremo da Babilônia. Só estava acima dele o trono da Babilônia. Amém? Então, o irmão Brana, sabemos aqui que olhando para essa estátua do sonho de Nabucodonosor, que vem dos pés à cabeça, o irmão Brana mostrou que o reino gentílico, ele desceu da cabeça para os pés. Porque ele vai da glória da Babilônia, vai para o ouro, vai para a prata, vai para o bronze, para o ferro com barro, e ele é completamente dizimado, porque ele está caindo em valores, ganhando em dureza de metais, mas caindo em valores de metais. Então ele vai indo até que, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, Babilônia começa a reinar, e ela reina por esses 2000 anos, e ela é dizimada completamente agora. Já vimos Eisenhower, Khrushchev se juntando, o profeta chamando a atenção dos dedos de barro com ferro. A mensagem da 70 semana de Daniel, nós conhecemos isso, ok? Então o profeta mostrou que o reinado dos 4 reinos que representam o tempo dos gentios começa da cabeça e vai caindo até os pés, até ser completamente dizimado. Amém? Mas na mesma mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta fala que a noiva gentia, ela sobe dos pés para a cabeça. Ela começou lá embaixo. Por quê? Quem se exalta, Deus humilha, e quem se humilha, Deus levanta. Então ele mostra que o corpo de Cristo, a noiva, ela começa dos pés para a cabeça, e chega a era de ouro, a era mileniar, a era do milênio. Ela subiu dos pés para a cabeça e chega à cabeça, porque Nabucodonosor se tornou cabeça de ouro quando ele reinou em Judá, e Judá está representando o reino milenial. Então os gentios só tirarão os seus pés de Israel quando Cristo reinar ali no reino milenial. Então a noiva estará com ele, e ela sobe dos pés para a cabeça. O profeta fala isso na mensagem. Cristo é revelado em sua própria palavra, 22/8 de 1965. Se você quiser depois ver isso, é muito especial como ele coloca o corpo em ordem. E é ali que ele fala no parágrafo 45, que 3 coisas nós não devemos fazer: interpretar mal a palavra, deslocar mal a palavra e aplicar mal a palavra. Por que ele fala isso ali? Porque depois, logo em seguida, ele começa a levantar o corpo da noiva dos pés para a cabeça. Amém? Aleluia. Então, Daniel, ele foi o profeta que interpretou, veja, a profecia, a língua estranha, a escrita na parede, no início da dispensação gentílica. Então,
a dispensação gentílica se inicia ali no livro de Daniel, mostra ali, quando Nabucodonosor reina como cabeça de ouro. E você vai ver que o irmão Branham, ele vem no final da dispensação gentílica. Então o irmão Branham foi profeta no final da dispensação gentílica. E ele conectou todos os cabos. Quando ele viu a confusão de língua estranha no meio denominacional, então ele olhou para os dias de Daniel lá, que quando a língua estranha foi escrita com o dedo ali, a mão de Deus escreveu na parede, ali estava marcando o fim de Babilônia, mostrando que língua estranha é sinal de julgamento vindo. Sinal de julgamento vindo. E quando ele viu a confusão de línguas no meio denominacional, então ele viu que Babilônia estava com os seus dias marcados, o seu fim marcado. E ele abriu o livro e ele conectou os cabos para tirar a igreja do meio da confusão religiosa e trazer para o corpo. Porque nessa mensagem ele está mostrando que ela está subindo dos pés para a cabeça, até a união invisível. Não sei se estou sendo claro. Amém? Então, o mesmo anjo que visitou a Daniel, visitou o irmão Branham e ministrou para ele. O mesmo anjo que aparece ali, mostrando os 6 propósitos. O 7º era o próprio anjo do Senhor Gabriel, porque o Gabriel é Cristo. Então, veja, não existe na Bíblia, não existe nenhuma escritura na Bíblia para anjo pregar a palavra, para anjo ministrar a palavra, muito menos para um profeta. Você vai ver que quando Gabriel aparece para Zacarias, em Lucas capítulo 1 ali, ele fala para Zacarias que segundo a minha palavra vai se cumprir isso. Então, que aí não era um anjo qualquer, era o próprio Espírito Santo, era Cristo. Porque Gabriel e Miguel são atributos de Cristo. Então, não tem escritura para anjo ministrar a palavra e muito menos ministrar para um profeta. Mas ali não era um anjo qualquer, era o Espírito Santo, a coluna de fogo, materializado em forma angelical ali. Por isso que é essa visitação, amém? Então ali era o próprio Espírito Santo. Eu queria que os irmãos colocassem para mim a mensagem lá. Pai, é chegada a hora. Vamos concluir juntos aqui para nós termos um tempo de oração. Pai, é chegada a hora, tá? Acharam ali? Obrigado. 93. Aí o profeta fala: é chegada a hora quando Deus reunirá a sua igreja sobre a grande bandeira do Senhor Jesus Cristo e derramará os seus poderes entre eles. E grandes sinais e maravilhas acontecerão. É chegada a hora. É chegada a hora para a igreja pentecostal tomar sua posição, ou melhor, uma posição. É chegada a hora de circuncidar a igreja e refugar essas bobagens. É chegada a hora de voltar ao antigo marco. É chegada a hora do derramamento. É chegada a hora do ajuntamento do povo. É chegada a hora de Jesus vir. O tempo de dar as recompensas logo virá. Lembre-se, eu tomei as escrituras, depois eu quero tomar essa escritura para nós encerrarmos. Apocalipse 22, verso 12, eu tomei como tema: eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a todos aqueles, para aqueles que têm obras ali, vejam, galardão, recompensa. Vamos chegar lá. Então, ele fala: é chegada a hora de Jesus vir, o tempo de dar as recompensas logo virá. Irmão, cuide para que a sua coroa não seja colocada na cabeça de uma outra pessoa. Cuide para que sua coroa não seja colocada na cabeça de outra pessoa. Apocalipse 3, verso 15: guardes o que tens para que ninguém tome tua coroa. Nós sabemos que Rubem, ele não perde salvação, mas ele perdeu coroa.
por subir à cama do seu pai, a primogenitura e o sacerdócio foi dado para Levi, e a primogenitura foi dado para Judá e José. Ele perdeu a coroa, ele foi um homem que perdeu sua coroa por causa do seu comportamento. Irmão, cuide para que a sua coroa não seja colocada na cabeça de uma outra pessoa. É chegada a hora, estamos no tempo do fim. Se vamos fazer algo, irmãos, vamos fazê-lo agora. Amém. O tempo está próximo. Chegou o tempo quando Deus está sacudindo cada denominação debaixo do sol. Mensagem já era de Esmirna, parágrafo 74. Obrigado, irmãos. Muito pouco tempo é gasto em trabalhar pelas recompensas eternas de Deus. Isso é verdade. Muito pouco tempo é gasto para trabalhar, veja, pelas recompensas eternas de Deus. Se sobrar tempo eu faço, se não, lembre-se, Jesus falou: busque o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A recompensa de Deus é avaliada muito superficialmente. Nós vemos crer nessa mensagem examinando o reino de uma forma muito superficial. Quando Elias chegou lá em Serepta, em Sidom, naquela fornalha, para aquela viúva que estava catando um graveto para fazer um bolo para ela e para o filho, depois eles morreram, e ele manda: faz primeiro para mim. Faz primeiro para mim. Depois que ela obedeceu, então ela ouviu um trovão, porque farinha não vai faltar na panela e nem azeite na botija. Então, quando nós temos um entendimento e nós nascemos dentro desse reino, nós sempre vamos colocar esse reino em primeiro lugar. Esse faz primeiro para mim está sempre em primeiro lugar na tua agenda. Amém. A recompensa de Deus é avaliada muito superficialmente. Se cremos na realidade da ressurreição do corpo em um reino eterno de substância, então devemos acumular nos céus aqueles bons tesouros que estão disponíveis aos santos e fiéis. Você sabe, isso está dentro do Sermão da Montanha. Perdão, irmãos. Isso está dentro do Sermão da Montanha. Jesus falando sobre aonde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Acumule tesouros do céu, aonde a traça não come, o ladrão não rouba e tudo mais, porque aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Amém? Vamos então concluir aqui, irmãos. Eu quero tomar duas escrituras para nós concluirmos. Jesus, ele falou que em São Mateus capítulo 6, que dos nascidos de mulher, João era o maior, tá? Dos profetas da lei não houve ninguém maior que João, nem Moisés. Por quê? Teve um ministério de apenas 6 meses e foi o maior de todos, porque os demais profetas falaram da vinda do Messias. João foi eleito e predestinado para apontar ele na terra no tempo presente. Ele identificou a profecia em carne. Então Jesus falou: dos nascidos de mulher não houve maior do que ele. Mas Jesus falou: mas o nascido do reino dos céus, um nascido no reino dos céus é maior do que ele. Ele falou dos nascidos de mulher. Sabemos que tem um homem gerado de mulher e um homem criado por Deus, não é isso? Amém. Então esse João, ele prenunciou a sua primeira vinda, e nós sabemos que ele se identificou como o amigo do noivo. Ele se identificou como um amigo do noivo, e João era o último profeta da lei. Lucas fala em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João, mostrando que João, a lei e os profetas da lei, e João era o último, porque logo após vem Jesus
a graça manifestada em carne. E aí veio Paulo, Pedro, Ágabo e tudo mais. Vocês conhecem as escrituras, né? Então, ele se identificou na primeira vinda como o amigo do noivo. Agora, presta atenção, ele não era parte da noiva. Ele não se identificava como parte da noiva, porque a noiva não tinha sido manifestada ainda, porque ela ia ser manifestada depois do Calvário. Ele não fazia parte da noiva, mas ele apresentou o noivo, ele apresentou a cabeça. Amém? Então, mas quando nós chegamos agora no tempo do fim, na segunda vinda, vem outro precursor para prenunciar a segunda vinda de Cristo. Amém? Agora esse, além de ele ser o profeta mensageiro, ele faz parte da noiva. Amém. E ele não só apresenta, eis o Cordeiro vindo em glória, ele prepara a noiva e veste ela. Amém. Vocês podem entender isso? Amém. João era o maior dos nascidos de mulher, mas esse do tempo do fim agora, ele não apenas apresenta o esposo, mas ele prepara a noiva para se encontrar com o esposo. É ele que dá as vestes para ela. Amém. Porque o tipo que mostra ele nesse quadro é Eliezer. Amém. E também o anjo que está com a taça na mão em Apocalipse 21, verso 9. Amém? Então, este é aquele que saiu para escolher uma noiva, que tinha as vestes da palavra para vestir a noiva. Então, agora presta atenção. Ó, a maior posição, eu quero que você capte isso, já dada a um profeta, desde Adão até o irmão Brana, foi dado ao irmão Brana. Amém. Amém. A maior posição, desde Adão até o irmão Brana, dada a um profeta, foi dado ao irmão Brana. Não teve profeta que foi dado uma posição igual a dele. Por isso que eu levei lá para mostrar a recompensa dele em Mardoqueu. Porque depois que que Ramã é destruído, Mardoqueu é colocado no lugar de Ramã, colocado o anel no dedo, e ele tem autoridade e poder para fazer o que ele quer com o anel do rei, mudar a lei. Não conseguiu mudar a lei, mas criou outra lei para que os judeus pudessem se defender. Amém. Mostrando que uma escritura não pode ser mudada. Se na lei do homem não podia fazer isso, na lei de Deus muito menos. Amém? Então a maior posição já dada desde Adão até o irmão Brana a um profeta foi dada ao irmão Brana. Então nós estamos olhando, pegando um padrão de sua recompensa. Ele não apenas apresentou o esposo, mas ele vestiu a noiva para encontrar-se com ele. Amém? E ele faz parte da noiva. João não fazia parte da noiva, ele faz parte. Amém? Agora, para concluirmos juntos aqui, vamos retornar a Apocalipse aqui. Apocalipse 3, verso 11. Eu quero pegar essas duas escrituras, tá? Apocalipse 3, verso 11 e Apocalipse 22, verso 12. Eu quero que vocês vejam a conexão aqui, ó. Fala assim, ó. Acharam Apocalipse 3, verso 11, irmãos? Ó. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para que ninguém roube a tua recompensa. Aqui ele está falando na era de Filadélfia, Apocalipse 3, verso 11. Vamos a Apocalipse 22, verso 12. Olha a diferença aqui já, ó. Apocalipse 22, verso 12. Podemos? Eis que cedo vem. O meu galardão está comigo. A minha recompensa já está comigo. Amém. Ó, para dar a cada um segundo a sua obra. Lá no 3:11 fala, guardes o que tem,
para que ninguém rouba a tua recompensa. Eu cedo venho. Aqui ele fala, eis que cedo venho, a minha recompensa já está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Então, como eu falei aqui, galardão, recompensa, prêmio, homenagem. E eu quero encerrar lendo a escritura que nós começamos a meditar nisso. Amém. Mateus 19, verso 29 e 30. Você não precisa ir lá não, eu vou ler para você aqui. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguistes, Mateus 19, versos 20 ao 30. Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele estava falando para os seus apóstolos. Aí ele fala, e todo aquele, agora ele vai abrir todo aquele, ele vai abrir um leque muito grande, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto ao que deixou, e herdará a vida eterna. Aí no verso 30 ele fala assim, ó, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Por isso que a recompensa começa de cima para baixo. A madurez da fruta começa de cima para baixo. Por que as frutas lá de cima maduram primeiro? Porque ela pega o sol primeiro. Porque agora a noiva viva será vestida e conectada com o marido. E ela recebe as recompensas. E ela começa a chamar os mortos de todas as eras, seguindo de Laodiceia até Éfeso. Amém. Porque os primeiros serão os últimos, os derradeiros serão os primeiros. Que o Senhor abençoe mais e mais, ilumine sua palavra, para que o nosso entendimento cada vez seja mais aberto. Não apenas como sabichões, não, mas para aprender dele, que é manso e humilde de coração, redentor de nossas almas, para então nós podermos viver a cada dia pela palavra e operar e trabalhar por esse reino, buscando ele em primeiro lugar. Como disse, nós lemos ali o Mombrana falando na mensagem, Pai, é chegada a hora, ele falando, cuide para que a sua coroa não seja colocada na cabeça de uma outra pessoa. Amém? Que Deus os abençoe, queridos. Vamos então ter nosso tempo de oração e nos consagrarmos na presença do Senhor. Que o Senhor os abençoe. Sempre lembrando, as mães, fiquem atentas às crianças. Não é hora de estar andando no banheiro, deixa para depois. É um momento de nos conectarmos no Espírito para entrarmos na unção da palavra e orarmos, intercedermos, buscarmos mais da presença do Senhor, mais do seu Espírito. Deus os abençoe e vos inspire. Por receber do Senhor galardão, por receber do Senhor esta palavra santa, vamos a ler as Escrituras. Tu está tendo misericórdia de nós e nos ajudando a caminhar em tua presença. Pai, se chegamos até aqui, por tua graça, Senhor, o Senhor nos tem separados para esse tempo. O Senhor tem separado dessas vidas para receber a tua bênção. Sente a nossa gratidão. Perdoa nossas faltas. Toma-nos em tuas mãos. Eu preciso de ti. Nós precisamos de ti. Oh Deus, o Senhor tem colocado na fé, poder em nós. Disse, ó grande Deus, que nós, ó Deus, poder, Senhor, enviar aos céus e nós. Sim, Deus.
queremos, Pai, se jactanciar, achando que somos alguma coisa. Não. Nós queremos ser humildes. Queremos ser pequenos para a tua presença. Fazer a tua vontade. Usar o teu nome, a tua graça, a tua misericórdia. Que não haja ânsia, não angústia. Ajuda no nosso caminhar. Ajuda no nosso levantar, no nosso deitar. Que o Senhor vai consciência, meus irmãos e senhores. Um Deus que tem nos dado de tudo. Um Deus que tem purificado nossos caminhos. Pai Santo, poderoso é o Senhor Jesus Cristo. Poderoso, grande és tu, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da minha esposa, pela vida de meus filhos, pela vida de meu genro, pela vida dos meus netinhos. O Senhor abençoe cada um deles, Senhor. O Senhor os proteja, os guarde, os livre, Senhor, de todo mal desta vida. Me ajude, Senhor, a crescer na graça e na misericórdia do Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração pela família que tu me deu. Sim, oro por cada um deles pedindo a tua graça, Senhor, mais sabedoria, mais entendimento, mais experiência, Senhor. Dê uma experiência profunda. Açoite, se for necessário. Somos filhos. E o filho aceita a correção do Pai. Obrigado pela vida de meus Deus. Guarde-os debaixo das tuas mãos. Dê saúde a eles. Se houver um amanhã, o Senhor possa conceder a cada um deles, Deus, saúde, crescer na tua graça. Sim. Eu abençoe, Senhor. Todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É o que eu desejo a eles, Senhor. Sim. Oh Deus, obrigado pela cura da minha esposa. Ela não tem nada nesse ouvido dela. Isso já está curado em nome do Senhor Jesus. E óculos. Sim. Nos com mais alegria, com mais com sabedoria, com amor em nossos corações. Obrigado pelo trabalho que o Senhor me concedeu. Obrigado pela saúde. Obrigado por nos curar todos os dias. Por nos livrar de todas as coisas más dessa terra. Obrigado por fortalecer nossos corações. Para receber a tua palavra, o Senhor nos preparou para crer no impossível da tua palavra. Sim, o Senhor, ó Deus, abriu as portas da eternidade. O Senhor deixou nós entrarmos. O Senhor nos escolheu para isso, Senhor. Aqui está a sua pequena área. Sim, o Senhor, ó Deus, tem escolhido, Pai, para fazer a tua vontade. Então me ajude a voar. Me ajude a voar com a minha família, com meus filhos, meus irmãos. Nos ajude a voar nas alturas celestiais, na tua presença, para te louvar, para te glorificar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome, Pai. Tu és o meu Deus, o meu soberano e salvador. És o meu poderoso Senhor. Entendo a ti, sim. E aquilo que é Deus, Senhor Deus. O Senhor está botando dinâmica em nossa alma para buscarmos. Sente a nossa gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do meu pastor, sua família, seus filhos, seus netos, cada um deles, Pai. Guarda, ajuda-nos. Oro pelos irmãos
para te adorar, para glorificar o teu nome. Nada pode nos parar, Senhor, porque tu nos escolheu para isso. Nos escolheu para andar em paz. O Senhor abriu as Escrituras para nós. Nos deixou entrar pela porta da eternidade para os filhos. Está abrindo, ó Deus, as portas da eternidade. Sim. Vamos, que venhamos pegar uma confiança contigo, se agradar. Nós possamos te agradar de tal maneira, Senhor, para que o Senhor, Deus, você tenha confiança em nós e fazê-los a sua vontade. Sim, fazer a tua vontade, Senhor, em nós, inspira a nossa alma cada vez mais, Senhor, e coloca em nós discernimento de espírito, Senhor. Sim, o primeiro que temos que discernir é o nosso, que venhamos andar em tua presença, Senhor, depois de ser os nossos, mas com amor. Eu te peço, obrigado. Aceite a minha gratidão, Senhor. Aceite a nossa gratidão, nossa graça. Obrigado pela cura, Senhor. Obrigado pela cura dos meus irmãos, pela libertação, por tua bondade, Senhor, por tua graça. Obrigado, Senhor. Abençoe a vida dele. Abençoe seu coração. Oh, Deus, me ajude a ajudar. Me ajude a dar o melhor para ela. Me ajude a agradar a você. Se eu fizer isso, eu sei que eu estou te agradando. Esse é o propósito. Incondicionalmente, como o Senhor tem me mostrado. O amor incondicional. Como o Senhor tem conosco. Sim, devemos ser com nossos irmãos. Devemos ser com nossas esposas. Com nossas irmãs, com nossas crianças. Sim. Abençoe cada um. Eu te agradeço nesta noite. Sinta a nossa gratidão, Senhor. Nos dá de convosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. O Senhor da noite também. Mais uma vez o Senhor nos entra na casa. O Senhor tem mudado, Senhor. O Senhor tem trabalhado naqueles espaços. Até chegar o tempo da restauração. Se tem algo para ser restaurado, se tem algo para ser corrigido, ajude a Deus. Ajude a cada família, Senhor. Ajude-os, Pai. Ajude-os, Pai. Ajude-os. Eles precisam de Ti. Estamos aqui para intercessor. Senhor, estou na brecha por eles. Eu peço a Tua misericórdia. Ajude-os, Senhor. Abra os seus olhos. Abra os seus corações. Ajude-os, Pai. Perdoa-os, Pai. Perdoa as suas falhas. Perdoa as suas palavras, suas atitudes. O Senhor pode mudar aqueles vasos. O Senhor pode mudar suas naturezas. O Senhor que fez isso. É o Senhor que fez isso. É o Senhor que deu saúde. É o Senhor que deu vida a eles. É o Senhor que está permitindo todas essas coisas. É o Senhor. O Senhor pode restaurar-nos. Ajude-nos. Abra os olhos. Não natural, mas os olhos espirituais. Que eles possam acordar-se. Acordar-nos para a vida eterna. Peço-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a vida. Abençoe a família, o trabalho que está bem. Dê graça, dê força. Nos ajude a ajudar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo.
venhamos fazer a tua vontade. Palavras, essas, sabe? Eu dependo de ti. Em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Jesus. Eu te agradeço. Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Te agradecer.
Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estiverem conectados conosco pelo canal Filho do Homem. Sempre são bem-vindos. Temos aqui agradecimentos e pedidos de oração. A irmã Caetana Cunha agradece as orações por já estar se recuperando das cirurgias. Da cirurgia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Também temos aqui pedido de oração. A irmã Maria Clara, ela pede oração em favor de Samuel, irmão da irmã Josi, pois passou por uma cirurgia na cabeça, que Deus lhe deu uma boa recuperação. Amém? Temos aqui outros pedidos. A irmã Fabiane pede oração por Cecília, uma menina de 40 dias que se encontra na UTI desde que nasceu com problema em seu pulmão. Cecília é filha de uma amiga de trabalho. Rafa pede oração. Qual Rafa? A Rafaela Rocha pede oração para consolar a família de sua amiga Bianca. Seu avô faleceu. Peço oração por Edna Padilha, cunhada de minha vizinha. Ela descobriu um câncer recentemente e já está avançado. Cremos com fé na cura dela. Que tenha uma real experiência com Deus. Irmã Fernanda, desde já, ela agradece. Quero lembrar também de Djalma Júnior Fagundes, de volta, o sobrinho da irmã Média, que está com problemas nos fígados, ainda não identificaram o que ele tem, mas é um homem jovem, de 42 anos, pai de família, precisa sustentar sua casa, está ainda meio desenganado pelos médicos, que eu possa, direção, tocar nele de uma forma especial, não somente a cura do corpo, mas também uma verdadeira conversão e libertação. Amém? Ele é filho de denominacionais, que ele possa abrir o entendimento, abrir o coração para ouvir a palavra, né? Uma verdadeira experiência. Mais alguém quer ser lembrado? Vamos levantar as suas mãos, dar um testemunho que é uma necessidade por trás. Que Deus conhece, Ele é a palavra, Ele é a espada, som dos rins dos corações, né? Querido Pai Celestial, cada pedido desse que foi colocado aqui, Senhor, está diante do Senhor. O Senhor mandou nós pedir, que ia ser dado, e o Senhor mandou nós insistir, bater, e seria aberto, Pai. Isso fala de insistência, isso fala de persistência, isso fala de convicção, isso fala de não desistir, mas seguir em frente, Pai. Como diz o teu profeta, se orasse por 1000 pessoas esta noite e amanhã elas amanhecessem todas mortas, eu continuaria orando, porque não foi Deus que falhou. Talvez eu não estava em condição, talvez a pessoa não tinha fé suficiente, e eu continuaria orando, porque a palavra de Deus é infalível. Então nós podemos regá-la com fé, com a unção da fé, com o coração ungido, Pai. Então não tem como falhar. Quando Maria falou, cumpra-se em mim conforme tua palavra, aquilo produziu o Filho prometido, Senhor. Não só parte, mas produziu o corpo completo de Cristo ali dentro, o corpo de Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos, Senhor, depois de um tempo de ensinamento, Senhor, sala de instrução, que nós venhamos cada vez mais aplicar a palavra no seu tempo, na sua estação, com fé, com entendimento claro, porque sabemos quem nós somos. Se sabemos quem nós somos, então sabemos de onde viemos e também para onde nós vamos. O Senhor cada vez mais está abrindo tua palavra, Senhor, não apenas mostrando salvação e nos dando isso, mas também mostrando as recompensas
daqueles que se dedicam, daqueles que buscam o reino do Senhor em primeiro lugar. Pai, abençoa essa igreja, continua abençoando, abençoe cada ministro, Pai, que tem sido chamado nessa hora para carregar esse estandarte da abertura do livro. Está responsável, Senhor, para conectar a igreja com a cabeça, levar a igreja dos homens maus. Cada ministro desse seja ungido, seja inspirado. Esses dons que o Senhor deu a eles, como diz as Escrituras, tu que subistes ao alto, levaste cativo ao cativeiro e desse dons aos homens. Pai, de uma forma tão peculiar isso tem operado, tudo é teu, Pai. Essa escritura que nós lemos de Apocalipse 4, 10 e 11, aqueles homens ali redimidos foram redimidos na terra e agora já estavam usufruindo de suas recompensas, mas eles derramaram suas coroas, lançaram aos pés do Senhor, porque o Senhor é digno, porque tudo é para ti, por ele e para ele são todas as coisas, Pai. Então que essas pessoas que pediram aqui que tem os seus nomes, foram citados os seus nomes, Pai, que eles não passem sem receber a cura, que o Senhor não passe deles, que eles tenham fé, que eles possam descansar no Senhor, e que a promessa da unção, do poder de Isaías 53 desça, recaia sobre eles, e eles sejam libertos, curados, Pai, tocados nos sentimentos das enfermidades, e não apenas a cura do corpo, Pai, mas também uma verdadeira experiência com a palavra. Conforte os corações dos enlutados, Pai, que os enfermos possam descansar no Senhor e ser libertos. Cada promessa nesta hora, cada dom levantado no auditório, que possa alcançar o que tem buscado, Pai, pois sem ti nada podemos. Oramos agradecidos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu tenho um aviso aqui que eu já falei isso, mas vai passando o tempo. Eu queria que as crianças voltassem a sentar com os pais. Algumas crianças têm sentado aqui na frente, tudo mais. Eu gostaria que os jovens viessem para frente e as crianças voltassem a sentar com os pais, sempre para ter um controle maior, para não ter nenhuma desordem, alguma coisa. E eu desejaria que elas voltassem a sentar com os pais e os jovens a sentassem. Antes nós tínhamos jovens a sentar aqui na frente, parece que os jovens foram para trás, querem ir lá para cima. Eu quero que venham para frente. E onde os pais sentarem, as crianças estejam junto. Isso é melhor para controlá-las e para educá-las à ordem da igreja. Às vezes alguns se comportam, outros ficam conversando, uma coisa ou outra, sempre causa uma desordem. Isso, para nós cuidar melhor da ordem da igreja, vamos fazer assim? Amém? Eu queria que as crianças sentassem conosco, vamos o pai sentar, onde o papai sentar, a mamãe sempre junto. Eu queria que os jovens viessem para frente, os pais, para que eu creio que isso trabalha melhor a ordem da igreja. Tá bom? Que Deus os abençoe. Amém? Irmão Rosimar aqui, somente tomar os primeiros bancos, quem já participa do culto de jovens, né? E a partir de que banco as crianças já podem sentar com os pais? O que eu quero, irmãos? Para que vocês entendam, eu quero que as crianças sentem ao lado dos pais, tá? A partir do segundo banco para trás, eu não quero que sente com vó. Já falei isso, vou tornar a repetir. Quero que sente com os pais. As vós deixam a coisa correr meio solta. Eu já falei isso uma vez, eu tornar a falar de volta. A gente vai passando o tempo e parece que as pessoas vão testando a gente, né? A gente fica observando. Então, não sentar com o vovó, só se houver uma emergência que a vovó precisar ajudar, mas não, é com o papai e com a mamãe, tá? E a parte mais da frente, sentar aqui, acima de 14 anos, jovens que já estão no culto de jovens, já com um comportamento diferente. As nossas crianças são as bênçãos, não me entendam mal, mas sempre há um descontrole, às vezes uma conversinha, entendeu? Isso às vezes atrapalha. Então, ao lado do pai e da mãe sempre é diferente. O pai já é mais, e não com a vovó, tá? A vovó já deu o tempo dela, já criou os filhos dela, tá certo? E a vovó sempre deixa a coisa correr solta. E se levanta muito para ir no banheiro e você sabe como é que é, tá certo?
Isso tudo, não me entenda mal, isso tudo é só para melhor andamento da ordem da igreja. Isso agrada o Espírito Santo. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimente sua irmã, seu irmão. Vão em paz. E o Senhor os acompanhe. Deus os abençoe.